Olá, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma transmissão do canal Aprimorando Conhecimentos. Aproveite que você já está aqui e se inscreva no nosso canal e acione o sininho para receber as nossas novidades. Para os nossos convidados, quem estiver assistindo essa palestra de forma assíncrona pela primeira vez, gostaria de contar para vocês um pouquinho sobre o nosso projeto Aprimorando os Conhecimentos. Ele foi idealizado por mim, junto com as professoras Simone, Patrícia e Maria Emília. Nós somos docentes do DBFF, que é o Departamento de Bioquímica, Farmacologia e Fisiologia do Instituto de Ciências Biológicas e Naturais da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, da UFTM. Ele consiste em oferecer momentos de aprendizado para os alunos ingressantes ou matriculados nos primeiros períodos dos cursos da área da saúde. Esses alunos, eles vão identificar o desejo em preencher algumas lacunas que foram deixadas do ensino médio, em relação a assuntos de química e biologia. Para isso, para facilitar o seu caminho nas disciplinas da área básica, nas disciplinas de química, bioquímica, fisiologia, farmaco, imuno. Então, para o melhor desempenho nas disciplinas da grade da sua matriz curricular, nós ofertamos, então, esse projeto. E essas aulas de biologia e de química, para sanar essas lacunas, elas são oferecidas pelos professores de biologia e por um professor de química. Então, nós temos 2 docentes dessas áreas que trabalham aulas e atendimentos exclusivos para esses alunos que se inscrevem no nosso projeto. Uma outra coisa que nós também fazemos, além disso, são as aulas interdisciplinares. São aulas que associam os conteúdos de biologia e química numa mesma aula, e essas aulas interdisciplinares acontecem, agora na parte do ensino remoto, acontecem aqui no nosso canal às quartas-feiras. Então, tem toda uma programação, vocês podem acompanhar essa programação nos nossos canais e nas redes sociais, tá? Nós também, além disso, nós temos algumas palestras, como a de hoje, que vai ser conduzida por um psicólogo. E assim, então, nós temos palestras que vão ajudar o aluno, não só nos aspectos pedagógicos, como também em algumas ocasiões em que ele pode trabalhar conhecimentos que melhorem a sua qualidade de vida, a sua qualidade nos seus estudos, tá? Hoje, nós teremos conosco o Marcelo Henriques Reis, formado pela UFTM e especialista em psicomotricidade pela PUC Minas Gerais. Agradeço a você, em nome de toda a equipe, pela disponibilidade, Marcelo, de estar sendo um parceiro, tá, em todos os nossos encontros. Você sempre está nos prestigiando com as suas palavras e com seus ensinamentos. E também agradeço, já inicialmente, antes de ver a sua aula que você programou, com esse tema, o uso da compaixão no ensino superior, que para mim é um tema novo, eu nunca tive a oportunidade de assistir uma palestra com esse tema, e acredito que nós vamos ter uma breve durante essa palestra, e posteriormente a ela nós vamos ter um momento de reflexão, e na melhor das hipóteses, eu acho que nós podemos, refletir e tentar melhorar, trazer mudanças na forma de enxergar o nosso dia a dia. Desejo a todos um ótimo momento de reflexão. Seja bem-vindo, Marcelo, fique à vontade. Obrigado, Fran. Obrigado às outras professoras pelo convite. É um prazer estar aqui mais uma vez, tá? Bom, pessoal, o que é compaixão? Antes de eu explicar, eu gostaria de dizer que desde o início da pandemia, o estudo da compaixão começou a fazer parte da minha vida. E antes de estar ajudando alguns pacientes com essa temática, ela acabou me ajudando muito. E vocês vão entender depois o porquê que ela é importante, porque eu vou citar alguns exemplos, tanto meu quanto de pessoas próximas que a compaixão tem colaborado, tá? Então, para quem está assistindo agora, o que vocês entendem por compaixão? Normalmente, as pessoas ligam a compaixão com a questão, o sentimento de piedade, tá? Eu fiz uma pesquisa no Google com as imagens para ver o que viria de imagem relacionada à compaixão. E vocês podem perceber que, normalmente, a compaixão está ligada sempre a 2 pessoas. Então, numa imagem tem aqui uma mão segurando a flor e a outra recebendo, tem um bonequinho transmitindo algumas coisas para o outro, mãos unidas, mãos se aproximando, abraços.
E a compaixão seria mais ou menos isso. Eu achei uma definição muito interessante, porque eu estava estudando, aí eu estava vendo a definição assim, de compaixão no alemão, a etimologia. E lá ele fala o seguinte, que é exatamente é sofrer com, tá? Sofrer com. E quando a gente vê aqui no português, se a gente pensar no apaixonar entre casais como um sofrimento, talvez seria mais ou menos isso também, né? Sofrer com. Piadinha sem graça, mas eu achei interessante. E aí, olhando aqui essa pesquisa do Google, essa última imagem aqui de baixo, essa azulzinha, ela é a que vai significar bastante para o nosso trabalho de hoje, que é comece de novo, por onde? Por dentro. Então, hoje, nós vamos comentar da questão da compaixão relacionado a outras pessoas, mas principalmente a compaixão para nós, ou seja, a autocompaixão. Para a gente estar realizando essa autocompaixão, o que a gente precisa ter em mente não é o sentimento de piedade, ao contrário, será o de coragem. Então vamos lá. O que seria a compaixão? Tá? Normalmente, quando a gente passa por alguma situação difícil e que normalmente a nossa vontade é de fuga, normalmente a compaixão viria nesse momento. Por quê? Porque não adianta nós fugirmos dessas situações constrangedoras e difíceis. Muitas das vezes a gente precisa estar junto a elas para tentar resolver ou então tentar atenuar, tá? Então, o que seria? Seria a capacidade de fazer as coisas e aprender além de praticar maneiras de ser que são úteis, tanto curto quanto a longo prazo. A terapia focada em compaixão pressupõe uma autorrevelação. Então, nós colocamos todos os seres humanos no mesmo nível. Então, aqui eu coloquei alguns fluxos. Então, por exemplo, esse bonequinho com a camisetinha vermelhinha seria eu. Então, seria eu em relação a outra pessoa. Seria também a pessoa em relação a mim, praticando a compaixão. E de mim para mim mesmo, tá? Que esse vai ser o foco do nosso trabalho hoje. Quais são as qualidades da compaixão? Sabedoria, que seria o conhecimento, coragem ou força para lidar com diversas situações que muitas das vezes a gente não gostaria de estar lidando, e comprometimento, porque não basta só a gente conhecer quais são os nossos problemas, o que nós gostaríamos de estar fugindo, precisamos ter coragem de enfrentar e comprometimento nesse enfrentamento. Então, para resumir, a autocompaixão vem sempre antes da compaixão pelo outro. Componentes da compaixão: ser atento e aberto para o próprio sofrimento, ser gentil e não se autocondenar, ter a consciência de compartilhar experiências de sofrimento com os outros, em vez de se sentir envergonhado e sozinho, uma abertura à nossa humanidade comum. Então é o seguinte, às vezes eu tenho algo que é muito difícil de lidar, e muitas das vezes eu guardo para mim, não comento com ninguém. Se eu, às vezes, tivesse essa disponibilidade de contar com outra pessoa, muitas das vezes essa pessoa, se ela o fizer sem julgamentos, ela pode estar nos ajudando a estar tentando resolver os nossos problemas. Isso aqui também tem muito a ver com vergonha, que nós vamos estar discutindo também no decorrer. Para a gente entender um pouquinho mais sobre a compaixão, precisamos entender um pouquinho da evolução do cérebro, e no caso aqui, o que seria o cérebro complicado, tá? O nosso cérebro, o mais primitivo, seria o reptiliano. Depois vem o sistema límbico, que seria o das emoções, e neocórtex, que seria o cérebro mais racional, tá? O reptiliano, ele é responsável pelos reflexos simples e impulsos de sobrevivência. Então, se eu estou andando na rua e às vezes aparece um cachorro grande correndo para o meu lado, esse cérebro reptiliano, ele já me passa a mensagem que eu tenho que correr. Tem que correr, tá? Esse seria para sobrevivência, tá?
O emocional, que seria o límbico, ele é responsável por controlar o comportamento emocional dos indivíduos. Então, assim, depois que ocorrer, vai vir um sentimento de raiva, de medo e tudo mais, tá? E o neocórtex, depois de tudo isso, eu vou elaborar alguma coisa. Por exemplo, eu vou tentar evitar de passar naquela rua, porque toda vez que eu passo lá, esse cachorro me assusta, tá? Então, assim, seria algo muito mais elaborado em relação aos outros. Então, vamos lá. O cérebro humano, não projetamos, mas foi desenvolvido por meio de milhares de anos de evolução. Capacidade do novo cérebro. Capacidade de imaginar, ter uma linguagem complexa, ser criativo. Também a capacidade de ruminar e também se preocupar. Tá? Então, quando a gente fala aqui dessa questão aqui do neocórtex, que seria algo mais elaborado, essa questão de ruminação e de ficar pensando sobre determinados problemas não acontece nesses outros cérebros, mas aqui no neocórtex. Modelagem. Somos moldados pela família em que nascemos, a qual não escolhemos. Pergunte a si mesmo, a versão de mim existiria se eu fosse sequestrado pela máfia quando era bebê de 3 dias de idade? O que isso quer falar? Se você, enquanto bebê, fosse retirado da sua família e levado a outra, o seu cérebro funcionaria da mesma coisa? Não. Seriam outras experiências. Então, você agiria de maneiras diferentes também por conta disso, tá? Então, não é a sua culpa. Não é a nossa culpa que nossos cérebros caem em loops de ansiedade e depressão, mas nós podemos assumir a responsabilidade por isso e usar a sabedoria e compaixão. Então, nesse momento, está falando o seguinte, que você, no estágio que você está nesse momento, você não é o mais culpado por pensar e agir desse jeito, porque você recebeu os genes dos seus pais, você foi moldado de acordo com as experiências de vida que você teve, por conta dos afetos também, que isso leva muito em consideração, tá? Só que apesar disso tudo, você tem a responsabilidade de tentar agir diferente, tá? E é isso que eu vou estar ensinando mais adiante. Então, nenhum de nós escolhemos as famílias em que nascemos, mas elas podem ter um grande impacto em como são os nossos cérebros. Então, vamos fazer um exercício agora. Feche os olhos, pense por um instante na maneira como a sua família influenciou a pessoa que você é. Suas dores, seus sofrimentos, aquilo que você quer mudar em você, bem como as coisas boas, das coisas que você orgulha. Como foi ter nascido e crescido nessa família? Isso é muito interessante, porque eu já vi no consultório pessoas que chegam lá e falam, Marcelo, eu não gostaria de pensar desse jeito, eu gostaria de pensar diferente, eu gostaria de ser como tal pessoa, aí existem as comparações, né? Porque ela é determinada, eu sou hesitante, eu fico com dúvida em que escolher, às vezes escolher uma roupa para mim é um martírio. Será que isso não foi uma consequência de toda a vivência que você teve na sua família? Será que durante todo o seu crescimento não houve muitas críticas dos seus pais, que às vezes fez você, em vários momentos, ser tão hesitante assim? Então fica essa pergunta. Então, antecedentes e influências históricas. O que leva em consideração? Relacionamento e apego. Então, assim, os seus pais, ou os cuidadores, né? Que muitas das vezes os pais estão trabalhando e as crianças ficam com babás, empregadas. Como que foi o relacionamento disso? Recebeu carinho, era deixado de lado, teve muito apego, ajudaram muito a incentivar, vai filho, vai, você consegue, ou teve muita cobrança? Os eventos de vida e memórias emocionais que esclareçam essas questões de sentir cuidado ou negligenciado. Como que foi isso para vocês? Teve muito cuidado? Teve muito afeto? Ou foi deixado de lado e você teve que se virar sozinho e correr atrás de tudo que você precisa? Houve necessidades que não foram atendidas? Essa é uma discussão assim, bem interessante, principalmente por conta de bebê.
Às vezes o bebê está chorando e fala, se você chorar, ele vai ficar manhoso, então não pode, deixa ele lá chorando. E aí o bebê já começa a sentir que a necessidade não está sendo atendida desde esse momento. Então, às vezes, é melhor pegar o bebê, acolher, deixar ele calmo, para depois voltar ele para o berço novamente. Experiências de se sentir ameaçado e formas de abuso. Aqui é muito triste também, que a gente vai começar a falar sobre as ameaças, né? Principais ameaças, medos e necessidades não atendidas. Quais são elas? Abandono, desengajamento, rejeição, vergonha, abuso ou dano. Ameaças externas, o que o mundo e os outros podem fazer contra você. As ameaças internas, que é recriado dentro de si. Então, muitas das vezes, a mãe fala assim, olha, se você não fizer alguma coisa para mim, vamos supor, guarda esses brinquedos no lugar, senão a mamãe não vai gostar mais de você. Já ouvi muito disso. Então, a criança pensa assim, se eu não guardar isso aqui, eu vou perder a minha mãe. Então, sempre gera isso em consideração, tá? Então, vamos supor, nessa questão de brinquedos, não fala assim, sabe? Em tom de ameaça. Faça junto, ensine, tá bom? É muito melhor. Ameaças externas, primeiro em casa, esse exemplo que eu dei, de uma mãe ameaçando. Muitas das vezes, nós somos treinados muito com psicologia comportamental. Então, nós somos reforçados e punidos a todo momento. Se você não tirar a nota boa, você vai ficar de castigo. Se você não tirar a nota boa, eu vou te tirar o videogame. E assim por diante. Dificilmente é trabalhado com reforço, tá? Fala assim, olha, se você tirar uma nota boa, eu vou te levar para passear no zoológico, tá? Então, assim, normalmente é a punição que prevalece. E nisso, junto com essas ameaças, que vem esse sentimento de abandono, de rejeição e, às vezes, vergonha, tá? Então, conforme foi falado antes, os genes nós não escolhemos. Todos nós nos encontramos aqui com corpos construídos por genes. Nós somos socialmente construídos. Lembra da questão da vivência, tá? Primeiro familiar e depois em sociedade. Um segundo passo na escola, trabalho. Então, o ambiente influencia a pessoa em que nos tornamos. Existem milhares de versões e potencial de nós que nunca teremos chance de viver. Por quê? Porque a vivência minha pode ser totalmente diferente em relação à vivência de vocês. O cérebro complicado. Cérebros e emoções humanas são muito mais difíceis de regular do que nós pensamos. Como eu disse antes, não é culpa sua. Não é culpa sua ter o cérebro que produzimos, ou que somos moldados por nossas experiências de vida, incluindo família e cultura. Nós não escolhemos nada disso, então não é sua culpa, mas ainda temos a responsabilidade de viver com essas coisas. E agora a gente vai começar a entrar um pouquinho mais sobre a compaixão. Aqui é a sabedoria compassiva. Afastando-se de culpar e envergonhar a nós mesmos e simplesmente reconhecer que, por qualquer motivo, estamos lutando, mas queremos encontrar maneiras de ajudar a nós mesmos e aos outros, porque, no fundo, não é nossa culpa se estamos sofrendo. Cultivo da compaixão. Esse é o tópico mais importante e eu gostaria que vocês guardassem. Podemos gerar mudanças nos sentimentos do corpo de propósito. Uma das propriedades do cérebro que podemos usar para nos ajudar a gerenciar é que a mente pode gerar mudanças nos sentimentos do corpo. Tá? Guardem essa informação. Aqui, pessoal, é a parte mais importante da apresentação de hoje. Tá? O que eu gostaria que ficasse guardado? Esse aqui são alguns sistemas que regem o nosso dia a dia, tá? Então, assim, quando você está tranquilo, que está tudo bem, por exemplo, quando você está de férias, vocês estão no sistema verde, que seria o sistema de conforto, satisfação e segurança, tá? Nesse sistema,
normalmente a pessoa está em paz, está tranquila e, principalmente, ela está segura. É a palavra mais importante aqui. Esse sistema azul é o momento que vocês vivem hoje, na questão da faculdade. Então, é o sistema de busca de incentivos e de recursos. Ele também serve para a gente utilizar quando a gente está tentando conquistar alguém. Então, vamos supor, se você está querendo namorar uma pessoa que interessa muito, quando você consegue, você fica muito feliz e acaba que libera alguns hormônios, tá? Que no caso seria a dopamina. Quando você consegue conquistar um emprego, também é a mesma coisa, vem essa felicidade extrema. Qualquer tipo de projeto que você tenha e existe uma conquista, é esse sistema azul, tá? O sistema vermelho é o sistema de ameaça. Então, como eu falei lá atrás, por exemplo, você está andando na rua, um cachorro vai te perseguir, é o sistema de ameaça que está sendo vigente naquele momento, tá? E aí, o que normalmente você faz? Você corre e vai buscar uma situação depois para você voltar para o sistema verde, que é o sistema de segurança, tá bom? Então, aqui, o vermelho seria um sistema de proteção para você garantir a sua vida, e o sistema verde é o sistema de segurança. Depois a gente vai diferenciar um e outro depois, para não ter confusão. Então, vamos falar um pouquinho do sistema vermelho, tá? É sobre a busca de proteção de nós mesmos ou de quem amamos. Nos coloca em alerta diante de ameaças, com rapidez, e seleciona uma reação, como lutar, fugir ou ficar imóvel, paralisado. Né? Emoções conectadas a esse sistema incluem raiva, nojo, medo e ansiedade. O círculo vermelho é crítico para a nossa sobrevivência. O problema está na frequência, intensidade e duração da ativação desse sistema. Então, por exemplo, um cachorro correu atrás de você, assim que você se livra dele e passa aquele sentimento de medo, logo você fica tranquilo e volta ao normal. Só que, por exemplo, vamos pensar numa situação de uma criança que é abusada. O sistema vermelho fica ativo por muito tempo, tá? Ou então, por exemplo, vamos pensar aqui na faculdade. A faculdade, para vocês, seria o sistema azul, que são o sistema de projetos, tá? Só que, de repente, vocês se deparam com uma matéria que é muito difícil, tá? E aí, o que acontece? A cada vez que vocês vão à aula, que vocês assistem, que vocês começam a estudar, de repente pode estar vindo um bloqueio, tá? Por quê? Porque vocês se sentem ameaçados por aquela disciplina, aí pode vir o medo de reprovação, e aí vocês não vão conseguir concluir o curso, pode vir vários pensamentos a partir desse sistema do medo, tá? De proteção. Então, o que normalmente vocês teriam que fazer? Às vezes, acalmar, tá? Por alguns instantes, voltar aqui no sistema de conforto, para vocês se sentirem seguros novamente, e voltarem para o sistema azul para dedicar ao projeto. Autocrítica, vergonha, ruminação e preocupação compõem esse sistema. Então, por exemplo, vamos pensar o seguinte, às vezes é comum ter, por exemplo, famílias que são de advogados. O avô era advogado, o pai era advogado, e acaba que eles tentam colocar a criança, o adolescente, tentar fazer esse tipo de trabalho também, ter essa profissão. De repente, esse indivíduo não gostaria de fazer direito, ele gostaria de fazer cinema. Só que aí ele não tem força suficiente para impor sua vontade. Então, desde o momento que ele vai fazer o Enem, que é hoje, né, que seria antigamente vestibular, desde o momento que ele faz o Enem, que ele faz a matrícula no curso, de repente ele pode estar vivenciando esse sistema de ameaça e proteção. Por quê? Porque não é algo que ele quer, não é o sistema azul do projeto dele, ele está fazendo isso muito mais preocupado de repente, os pais não gostarem e ele se sentir excluído. Antigamente, no nosso processo, nosso histórico de vida,
Lá no Homem das Cavernas, normalmente eles andavam sempre em bando. Quem se descolava desse bando tinha muito medo, às vezes, de morrer, que poderia ser atacado por algum animal. Então, eles andavam sempre juntos, né? É muito engraçado, eu não sei quem teve a oportunidade de assistir, um desenho chamado Os Crudes. Os Crudes mostra muito bem isso aí, que era o pai, que ele gostava de andar com a família inteira, justamente por conta disso, que se alguém saísse, poderia ser atacado e acabar morrendo, tá? Então, é esse sistema de ameaça e proteção. Então, quando esse sujeito é obrigado, entre aspas, pelos pais, a estar fazendo algum curso que ele não gostaria, ele tem medo de, às vezes, ser abandonado e, às vezes, ficar à mercê de um perigo, tá? Seria mais ou menos esse paralelo que a gente poderia pensar, tá? Essa questão de ruminação também e autocrítica seria mais ou menos assim. Vamos supor que você namora uma pessoa e, porventura, você acaba traindo, tá? Você trai a pessoa, você se arrepende muito, você se cobra, pô, mas como que eu fiz isso? Eu não devia ter feito isso, que sacanagem que eu fiz comigo, que essa outra pessoa, eu tô muito triste, e vai assim por diante. Então, você fica se criticando demais, tá? E você fica nessa ruminação de pensamentos, tá? Então, o que deve fazer? Parar, respirar e procurar alguma coisa para você voltar para o sistema verde. O que seria o sistema verde, então? É um estado mental que permite que as pessoas se sintam satisfeitas, em paz consigo e com o mundo, com atenção relaxada e capacidade para explorar. Emoções conectadas a esse sistema incluem estar calmo e satisfeito. Ele nos ajuda a descansar e digerir e abrir a atenção. Ele nos regenera. A sociedade estimula muito o sistema de ameaça, que seria o vermelho, e de impulso, querer mais e precisar fazer mais, criando um caos em nossas necessidades de conexão e nosso foco de comparação social. O que acontece? Vamos pensar assim, diferente. Esse sistema verde aqui seria você deitado no seu quarto, com o celular na mão e assistindo Netflix, como se tivesse com a vida ganha. Você está seguro, você está tranquilo, tá? É até o que o pessoal brinca espero que não tenha nenhum coach assistindo, mas é como se fosse assim, a zona de conforto, tá? Então, aqui para a pessoa, ela está numa vida tranquila, está tudo bem, e se fosse possível, ficaria aqui o tempo todo, não gostaria de mudar, tá? Só que a nossa vida não é só essa calmaria, isso é tedioso. Nós precisamos ter projeto, nós precisamos correr atrás dos nossos sonhos, e nós precisamos, principalmente, estar seguro para estar buscando isso. Então, enquanto o sistema vermelho é um sistema de proteção que a gente busca sobrevivência, esse sistema verde, você precisa estar calmo e seguro para estar buscando os seus objetivos de vida, que vão estar aqui no sistema azul. Esse sistema nos ativa a trabalhar em direção às coisas que queremos, desejamos ou buscamos alcançar. Emoções conectadas a esse círculo são energia, excitação e vitalidade. Frequentemente, nós usamos o círculo azul para manejar o círculo vermelho, isto é, a parte de impulso focada em realizações é defensivo. Assim, a busca de objetivos é examinada em relação à sua função. Vou explicar melhor o que significa isso aqui. Então, vamos pensar o seguinte. Esse sistema azul é o sistema que você tem alguns objetivos que você quer conquistar, tá? Então, você está lá na faculdade, você está fazendo o curso que você quer, que é o que você sempre sonhou, está tudo indo muito bem e você tem prazer naquilo que você faz. De repente, você se depara com um professor que te cobra demais, às vezes é muito impertinente, já aconteceu, eu vi em sala de aula professores que às vezes rebaixam alunos, tá? E quando acontece esse tipo de coisa, o que seria para a pessoa esse sistema azul, de repente passa a ser o vermelho, porque ela se sente desprotegida e, de repente, até humilhada entre os seus colegas, tá? Então, o que ela tem que fazer? Como eu disse outras vezes,
procurar o sistema verde para se acalmar e se sentir seguro novamente e voltar as atenções novamente para o sistema azul. É claro, esse tipo de circunstância que eu falei, de algum professor que tem esse tipo de comportamento, precisa procurar, precisa expor, tem que falar que não gostou, tá? Isso é muito importante, tentar resolver essas pendências. Esse sistema azul também está muito ligado à questão do prazer. Então é o seguinte, a faculdade é um reforçador de longo prazo. O que significa? Você entra na faculdade, você demora de 4 a 5 anos para formar, para você ter o seu título e partir para o mercado de trabalho. Então, assim, você entra na faculdade, demora muito para você ter o resultado daquilo que você se empenhou, tá? No meio do caminho, você pode se perder. Então, por exemplo, no sistema azul, como eu disse antes, existem os namoros, existem as conquistas, tá? Um dos prazeres do nosso dia a dia, por exemplo, seria comer, tá? Então, eu estava lendo um artigo científico esses dias, falando da questão do chocolate, que pessoas que às vezes têm essa dificuldade de lidar com esse sistema azul, de buscar essas conquistas, muitas das vezes começa a estar comendo muito chocolate, porque libera o mesmo hormônio dessa questão do prazer, que seria a dopamina, tá? Existe também pessoas que durante a faculdade engordam muito, porque por conta de ansiedade, por conta dessa necessidade de ter um prazer. Se às vezes não é com o relacionamento, pode ser com a comida, tá? Então isso está tudo nesse sistema azul aqui. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre o eu crítico e o eu compassivo. O que seria esse eu crítico? Na terapia focada na compaixão, nós buscamos integrá-lo, monitorá-lo, mas não aniquilá-lo. Procuramos observar o que está por trás dele. Então, aqui na imagem, nós temos um homem olhando no espelho. Então, o homem seria o eu real. O eu ideal dele seria como se ele fosse um rei, tá? Então, entre o ser dele e a imagem que ele gostaria de ser e se projeta, existe uma lacuna de decepção. Por conta disso, acontecem os autoataques. Então, por exemplo, vamos supor que você está se formando para ser um médico. Então, você gostaria de ser um médico cirurgião. Só que, às vezes, por vários motivos, você não consegue atingir esse objetivo. E sempre que você se olha no espelho, você começa a se cobrar. Fala assim, pô, eu gostaria disso, eu precisava fazer isso. E, às vezes, não consegue, por conta de N motivos. E acaba que você começa essa autocrítica, você vai se rebaixando. Muitas das vezes você vai pensar assim, pô, eu não sou bom o suficiente. E aí começa todo esse problema. Essa questão do eu crítico está em todos nós. A todo momento, nós sofremos esse ataque de nós mesmos, tá? É muito comum também de estudantes do curso de Direito. Passa a faculdade inteira estudando, consegue se graduar, só que muitas das vezes não consegue passar na prova da OAB. Então, assim, não consegue exercer plenamente a profissão, tá? Aí, às vezes, tenta passar num concurso público, também não consegue, acaba que fica um sujeito que tem uma graduação muito bacana, mas que não consegue atuar. E aí pode vir a frustração também. O autocrítico aciona mecanismos de alerta em relação à necessidade de ser aceito, está a serviço do pertencimento e da sobrevivência. A necessidade de aprovação é biológica. A sensação de que estar sozinho me libera para os predadores, tá? Seria lá que eu comentei, no sistema vermelho. O eu crítico ativa o sistema de ameaça, necessidade de sentir protegido. Por isso, o ouvimos e o acalmamos, tá? Então, vamos supor, você faz alguma coisa errada, você já começa logo com as críticas. Poxa, por que eu fiz isso? Eu não devia ter feito isso. Eu sou um bobo. Como que eu tive coragem? Então, respira e vamos entender como que a gente pode lidar com isso.
Para lidar com isso, nós precisamos entender o eu compassivo, tá? Compaixão é ter a sensibilidade ao sofrimento de si mesmo e dos outros, com o compromisso de tentar aliviá-lo e evitá-lo. Existem muitas qualidades na compaixão. Na terapia focada na compaixão, focamos nas 3 qualidades: sabedoria, força e comprometimento. O que seria essa sabedoria? Reflexão. Todos nós nos encontramos no fluxo da vida, então nós vamos acertar e errar sempre. Modelagem, paz, educação, circunstâncias sociais e eventos imprevisíveis. Tudo isso no decorrer da nossa vida nos traz muito ensinamento, tá? Controle, está além do nosso controle e não da nossa escolha. Existe um mito que a gente tem o controle das coisas. Nós não temos controle, tá? Às vezes a gente tem a falsa sensação de controle. Muitas das vezes o que a gente acha que tem controle, a vida pode nos surpreender e nos dar alguma rasteira. Culpa, responsabilidade. Sabedoria sem culpa, mas assumindo a responsabilidade. Clareza, procurando ver como são as coisas, recuando e buscando clareza. Esse aqui seria um fluxo para atingir a sabedoria. Motivação para aprender, conhecer, entender, conhecer e aprender. Abertura para o novo. Pensar nas situações de diferentes perspectivas. Cultivar uma mente calma, como mindfulness. Minimizar o raciocínio emocional. Emoções baseadas em compaixão e cuidado para aliviar o sofrimento e promover a prosperidade de si mesmo e dos outros. Aqui eu comentei sobre o mindfulness. Mindfulness é um processo que funciona mais ou menos assim. Às vezes, quando nós estamos tristes, alguns gostam de escutar música, outros gostam, às vezes, de estar bebendo, estar fazendo alguma coisa que, de repente, te desloca daquela situação ruim que você está passando, tá? Esse mindfulness, ele acaba que você vive aquele momento ali. Então, por exemplo, se você está se alimentando, você está na mesa, você está comendo, você vai mastigando devagar, você vai tendo a sensação do sabor dos alimentos na boca, você vai sentindo a sua língua trabalhando do lado de outro, trabalhando os alimentos, e assim por diante. Quando você está tomando banho, você sente a água batendo na sua cabeça e escorrendo até o final do seu corpo. Então, assim, você está vivendo aquele momento presente. Então, você não se desliga. Você não tem esse processo de fuga dos seus sentimentos. Você enfrenta eles e vai trabalhando. Mindfulness é algo assim bem interessante, mas isso é um tema para outra palestra. Vamos supor que você tem um filho. Qual escola que você gostaria de matriculá-lo? Na escola crítica ou na escola compassiva? Vamos ver como que funcionaria isso aqui. Essa é a escola crítica. Nós garantimos que seu filho aprenderá, porque se ele cometer erros, for preguiçoso ou arrogante, de alguma forma será severamente criticado. Expressaremos raiva e desprezo, e com isso garantiremos forte disciplina e o medo da autoridade por meio da punição. Seria uma boa escola essa? Vamos ver agora a escola compassiva. Traga seu filho para a nossa escola, porque estamos preocupados com o bem-estar dele. Queremos ajudá-lo a se sentir seguro e depois incentivá-lo a aprender e se entusiasmar com suas habilidades. Quando eles cometerem erros, nós os apoiaremos, para que eles aprendam a ser abertos e buscar ajuda e desejem aprender a ser melhores. Eles se sentirão alegria em tentar ser o melhor que puderem, porque é importante que todas as crianças tenham entusiasmo para ser melhor que podem. Queremos que eles explorem suas habilidades e talentos e vejam onde isso os leva, em vez de ficarem com medo de tentar no primeiro contratempo. Então, pessoal, vamos pensar o seguinte. Essas escolas que eu citei, nós temos dentro de nós, que seria o eu crítico e o eu compassivo. Como que vocês agem com vocês mesmos? Como a escola crítica, punindo, desprezando, mostrando raiva?
Ou como a escola compassiva, percebendo que você é uma pessoa que pode errar, mas que está sempre procurando evolução. Tá? Vamos pensar um pouco mais. Vocês se cobram muito? Vocês se autocriticam muito? Ou vocês pensam, pô, eu errei aqui, mas foi por tal circunstância, vou tentar não fazer isso novamente. Pô, eu errei aqui, não tenho condições nesse momento de fazer algo melhor, mas eu vou fazer uma força muito grande para estar melhorando nesse quesito. Bom, eu não sou muito bom nessa disciplina de bioquímica, mas eu vou fazer o possível, vou estudar, vou incomodar os estagiários, vou procurar a professora para eu conseguir aprender minimamente, para pelo menos eu passar de maneira tranquila por essa disciplina, tá? Então, se criticar, muitas das vezes não vai te levar a lugar nenhum. É claro que a autocrítica, ela promove reflexões, mas você ficar se culpando o tempo todo não vai dar certo. Quando eu falei no início que eu comecei a estudar compaixão e comecei a perceber em mim que eu poderia estar melhorando, era justamente nisso, nessa questão da crítica. Então, eu me criticava demais, sempre procurando melhorar, mas muitas das vezes eu me criticava muito. Então, agora, eu já pondero mais. Eu falei assim, bom, existe um erro, existe algo que eu preciso melhorar. Então, isso que está acontecendo é mais por culpa minha ou é por culpa do outro? O que eu posso fazer para estar superando isso? Que assim você vai trabalhando pela evolução. E isso é muito bacana. E quando você percebe que já você virou a chavinha e já está trabalhando dessa forma, é muito prazeroso, é agradável ao extremo. Então, nós falamos um pouquinho de sabedoria, vamos falar de autoridade, força. Mais difícil que apenas reconhecer a dor é nos abrir para ela e trabalhar com ela. A autoridade cresce com sabedoria e clareza, reconhecimento e responsabilidade. Tá? Comprometimento com a compaixão. Quais são os comprometimentos que nós precisamos ter? Acolher a nós e aos outros. Poxa, eu errei. Isso é chato, tudo bem, mas eu vou tentar melhorar. Obter informações sobre a natureza das coisas. Bem, errei. Isso é triste. Onde que eu errei? O que aconteceu no processo? Onde que eu posso melhorar? Prestar atenção às necessidades da compaixão, criar coragem para se voltar para o sofrimento, construir um eu que deseja evitar causar danos, desenvolver as competências para uma ação compassiva, encontrar maneiras de ajudar e prevenir o sofrimento, prática para a mente compassiva crescer e se desenvolver, ver os benefícios para si e para os outros. Esse prática para a mente compassiva crescer e desenvolver tem uma técnica muito bacana, tá? Vamos supor o seguinte, pensa uma pessoa que já você teve contato, que era muito agradável para você. Então, vamos supor assim que você teve uma professora que ela era muito doce e que todo problema que você tinha, ela te acolhia e te ajudava. Pensa na imagem dela, na voz dela. Então, se você conseguir criar essa imagem mental dentro de você, toda vez que de repente você sentir que algo não vai bem, que algo tem um problema, que você errou e que você precisa de ajuda, se você não conseguir procurar uma pessoa que te ajude de fato, pensa nessa imagem que você criou. O que essa imagem diria para você? Deixa ela te acolher, vê o que ela pode fazer para te ajudar, tá? Aquela rostinho doce, aquela voz angelical. Tenta criar essa imagem, essa situação, para ver se vai te ajudar. Vou passar um vídeo agora, não vou passar o vídeo todo, ele é muito interessante, tá? Ele vai estar um indivíduo, o eu compassivo dele e o eu crítico.
Joy couldn't find your cell phone. You knew where it was, you filthy thief. Nobody likes you. Your friends don't even want to hang out with you. Joy only feels sorry for you. You're fat and ugly and disgusting. Look at yourself. You're not like everyone else. You are rotten. You never do anything right. You must try harder, otherwise you're a nobody. Worthless. 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 Hello? Hello? Hey, I can tell you're struggling. I think you're disappointed with yourself, but I'm here to help you. You're not alone. No wonder you're feeling bad with him hanging over you. The critical part of ourselves can be so unkind when things go wrong. Don't listen to her. You know you're just weak. Don't talk to my friend like that. It's so painful to be sad. Yeah. What he says makes me feel small. So alone. And tell him. You make me feel lonely and ashamed of who I am. It hurts too much. He can't stand the light. I think it helps if we can see him. Leave me alone. Stop tormenting me. Hey, I'm angry at you for always putting me down. Yes. And what do you need to feel better? I need you to stop bullying me like this. I need you to support me. I didn't mean it like that. I was only trying to protect you, to make sure you don't make a fool out of yourself. I didn't mean to torment or hurt you. I'm just trying to keep you on your toes so you don't fail. But it's not helpful. I need for you to tell me when I actually do something bad, or really need to pull myself together, not to criticize everything all the time. Look, I understand that you get very anxious and worried when Alfred makes mistakes. We can help you too, so you don't have to be so mean. Are you coming or what? Bom, pessoal, então essa corujinha branca seria o eu compassivo, tá? Esse de vermelhinho, esse monstro aí, seria o eu crítico, tá? Então vamos pensar numa situação dentro da faculdade, tá? Você está fazendo um curso que você gosta, que vai ser a profissão da sua vida, tá? Por algum momento, alguma disciplina, você sente uma dificuldade maior que a outra, e aí você vê a sua autocrítica crescer, igual estava esse monstro, e te engolir, te levar para o buraco. E quando você estiver nesse buraco, você não vai conseguir encontrar muita saída, até que você busque dentro de si o eu compassivo. E aí você vai pensar, vai procurar todo o processo, falando, não, eu consegui ir bem em outras disciplinas, então eu não sou uma pessoa fraca nos estudos. Não, eu estudo bem, eu sou um bom aluno. Então, vamos procurar o que está acontecendo. E aí, com o eu compassivo, você vai tentar procurar os seus erros e tentar, da melhor maneira, como resolvê-los. Falar, bom, essa disciplina eu não consigo estudar sozinho, vou precisar da ajuda de algum monitor. Aí você procura um monitor.
bom, só com o monitor eu não consigo, vou pedir ajuda para o professor. E aí você vai buscar o professor para ele poder esclarecer as suas dúvidas. Esse vai ser um momento que você vai passar. Quando você conseguir sair desse buraco escuro, que o eu crítico tiver muito grande e te apertando muito nesse local, busque a luz, traga o eu compassivo e tenta resolver os problemas com a ajuda dele. Se criticar, não vai ser suficiente. Você vai precisar procurar alguma coisa dentro de si ou fora para resolver essa questão e você seguir o seu caminho na faculdade. O autocritismo é frequentemente desencadeado por decepção, por exemplo, cometer um erro ou não parecer como gostaríamos. Perda, por exemplo, de um amor esperado, ou medo, por exemplo, de críticas ou rejeição. Poderia acrescentar, às vezes, a dificuldade também em alguma disciplina. Talvez ser autocrítico seja uma maneira de você aprender a lidar com essas coisas, ou se frustrar, mas isso não é algo gentil ou apoiador a se fazer. Talvez seja compreensível, mas não nos ajuda a lidar com a decepção, perda ou medo. Portanto, se precisar reconhecer e ser compreensivos e compassivos com a decepção, perda ou medo, permita-se esses sentimentos, tá? Então, você tem alguma dificuldade, aceita que tenha dificuldade primeiro e depois vamos buscar quais seriam as possíveis soluções para resolver esse problema. Marcelo, nós temos uma pergunta de uma aluna, a Monique Nunes, ela perguntou como controlar a mente para sair do sistema vermelho e da autocrítica. Então, qual o nome? Monique. Bom, Monique, é igual eu comentei. Tenta pensar, criar essa imagem mental do eu compassivo. Tenta você ver qual seria, por exemplo, uma pessoa que iria te acolher, tá? Nesse momento, imagina essa pessoa dela do seu lado, às vezes colocando a mão no seu ombro, te acolhendo, falando, olha, Monique, você está passando por essa situação agora, ela é difícil, mas nós juntas vamos procurar alguma saída, tá? Vamos lembrar que o sistema vermelho é o sistema de proteção. Então, assim, você sair dele para sobrevivência, tá? E aí, assim que você sai dela, você encontra segurança. Para você fazer esse caminho da segurança, precisa ver assim, o que te faz mais tranquila. Se de repente você conseguir criar essa imagem mental e às vezes pensar que você e essa pessoa junto caminham para esse sistema verde, ótimo. Se você não conseguir criar essa imagem mental, então assim, às vezes respira, tá? Por alguns momentos encosta numa cadeira, fica tranquila, sem escutar nada ao redor, tá? E começa a ver, assim, o que você pode fazer para ficar em paz, tranquila e seguir a sua caminhada. Ficar se criticando será o principal caminho para você se permanecer nesse sistema vermelho. Ela colocou que entendeu. Mais algum? Não, por enquanto não. Autocriticismo baseado em vergonha e autocorreção compassiva. O autocriticismo é baseado em vergonha, pode ser desejo de punir e condenar, olhar para trás, ligado à decepção e ao medo do fracasso, focado em erros, déficits e medo da exposição, aumenta as chances de evitação e retraimento, emoções como raiva, frustração, ansiedade e desprezo. Não sei se vocês em algum momento já ouviram falar daquelas mães assim que apontam o dedo e fala: menino, você nunca vai ser nada na vida. Se você continuar com essa pessoa que você está namorando, você vai catar latinha na rua. Esse tipo de coisa. Isso aí, muitas das vezes, é chamado na psicologia de profecia autorrealizadora, tá? Por que profecia autorrealizadora? Porque, por exemplo, a mãe fala esse tipo de coisa, você nunca vai ser ninguém, você nunca consegue fazer nada. E às vezes no primeiro erro que você tem, que seria às vezes um erro normal de algo que você está fazendo pela primeira vez, e aí você não consegue fazer e logo já vem em mente essa questão da sua mãe falando,
você não vai conseguir fazer, você não sabe fazer nada direito, esse tipo de coisa. Vamos supor que em algum momento a mãe fala assim, fala esse tipo de coisa, você não consegue fazer nada direito. E aí você está tentando fazer um desenho de algo que você nunca fez, e aí você erra, sente a dificuldade que você está tentando pela primeira vez e não consegue. Tem a imagem da mãe. Vocês hoje estão na faculdade. Querendo ou não, talvez essa vozinha está dentro de vocês. E aí, quando vocês sentem a dificuldade numa disciplina e acham que não vai conseguir passar, o que vocês vão lembrar? Você não consegue fazer nada direito, você é incapaz, esse tipo de coisa. Então, falar, você tem a mão podre para escolher alguém. E, às vezes, por um acaso da vida, você não encontra uma pessoa legal, tem uma desilusão amorosa, o que você vai lembrar? Você tem o dedo podre para escolher alguém, tá? Então, assim, quando as pessoas falarem alguma coisa para vocês, tente não internalizar isso tudo. Vamos buscar se a pessoa está falando certo ou não. Fala assim, você não consegue fazer nada direito. Aí você pensa, assim, já passei pelo ensino médio, já estou na faculdade, estou indo bem, como que eu não consigo fazer nada direito? Então, assim, você já desmonta isso aí, tá? É claro, quando alguma pessoa fala, primeiro a gente tem que passar por um filtro para ver se aquilo ali tem razão ou não, tá? Por isso a importância do autoconhecimento, de você se perguntar, tá bom? Aqui que eu comentei, desejo de punir e condenar. Então, assim, errou, paciência. Você fez de propósito? Você quis errar? Não, errou. Errou, tem consequência. Então, assim, assumir a consequência e ver o que dá para fazer melhor da próxima vez, tá? Olhar para trás não resolve muita coisa, porque a vida sempre está andando para frente. É claro que o que aconteceu no passado, mesmo de ruim, você tem que usar como aprendizado para isso não se repetir no futuro, tá? Mas, assim, sempre caminhando para frente. Não adianta você ficar sempre se criticando e sempre focando naquele ponto que, naquele momento, não deu certo. E agora vamos pensar na questão da autocorreção compassiva. Na outra a gente era o eu crítico tomando conta, agora é o eu compassivo. Então, assim, errou? Errei. Qual que é o desejo? Desejo de melhorar. Ver o que deu errado, trabalha para fazer certo. A visão é de futuro. O que aconteceu para trás é aprendizado. Então, tem que aproveitar esse aprendizado, fazer correção de rota e seguir adiante, tá? O eu compassivo está sempre ligado ao progresso, tá? É você sempre estar tentando melhorar. Você nunca fica estagnado em algum ponto. Então, se você for pensar naqueles sistemas, você está no sistema verde, está tranquilo, está seguro, faz um projeto. Esse projeto deu certo. Vamos tentar outro? Vamos, engata outro projeto. O sonho de vocês é estar fazendo determinado curso. Faz o curso? Ótimo. O que você vai fazer depois? Você vai trabalhar já na área ou vai querer fazer alguma especialização ou algum mestrado? Então, você já engata o próximo projeto, tá? Ligado à construção de aspectos positivos e de habilidades. Então, assim, você errou, você estudou ali, viu onde que foi o ponto que deu errado, e aí o que você faz? Você tenta melhorar. De repente, alguma habilidade que você precisa criar para poder melhorar naquilo. Então, tem dificuldade numa matéria, com os recursos que você fez até hoje não deu certo, então você vai ter que criar novos recursos. Então, tem professores que, de repente, em alguma disciplina, não conseguia transmitir para os alunos determinadas circunstâncias da matéria. Então, o que ele faz? Para não repetir isso, ele cria, às vezes, algum material, algum artifício para ajudar os alunos a passar por aquela etapa, fazendo algo diferente do que ele já fez anteriormente. Validação do recuo e incentivo. Então, assim, eu errei, vi o que precisava fazer, beleza, então agora vou seguir adiante. Essas são as referências, tá? Vou deixar um pouquinho para
para vocês fazerem a anotação, ou depois vocês dão um pause e retornam. E esses são os meus contatos. Obrigada, Marcelo. Como eu havia falado, estou aqui conversando aqui no chat, nós temos uma colega, né? Então tem pessoas de Araguari, né, participando, a professora Ana, né, a professora Ana Lúcia Costa, está aqui participando com a gente, né? E agradeço demais a sua palestra, né? Obrigado. Você trouxe um tema diferente para nós. Aguardamos perguntas, tá, pessoal, aqui nos comentários, tá? Fiquem à vontade de fazer as perguntas. Enquanto isso, eu que quero falar algumas coisas assim que o Marcelo foi falando e eu fui pensando aqui, né? Então, teve um momento, Marcelo, que você colocou assim, quando sente-se ameaçado por um docente. Você colocou que deveria ser conversado com o professor. Como fazer essa abordagem a um docente enquanto aluno? Eu estou fazendo uma pergunta pensando em vocês, tá? Me colocando no lugar de um aluno que vai chegar num docente para relatar algo que não tenha gostado da atitude do docente. Tá. Assim, existem algumas coisas. Por exemplo, o docente, ele está ali para ensinar. Então, essa deveria ser, assim, a prioridade dele. Então, se porventura aconteceu algum problema e não conseguiu, tem que procurá-lo para tentar sanar esses problemas, sanar essas dúvidas. Se porventura existem professores que às vezes não são tão receptivos, se ele não for receptivo e não conseguir acolher o seu problema, então às vezes tem que ir em instâncias superiores, tá? Aconteceu um fato comigo, assim, muito diferente no decorrer da minha vida acadêmica. No século passado, eu fiz economia na Universidade Federal de Uberlândia, tá? E tinha uma professora que era muito exigente, e a disciplina dela era muito difícil e o índice de reprovação era muito alto. E aí, o que aconteceu? Eu fui conversar com ela, e ela foi um pouco intransigente na conversa, e praticamente, assim, disse para a sala toda que eu seria reprovado na disciplina, tá? E aí, assim, eu fiquei muito chateado no que aconteceu naquele momento. Nada que eu falasse ali resolveria com ela, né? Então, o que vocês fazem nesse momento? Respira fundo, é um momento de, às vezes, dar um passo para trás, se ausentar, para ficar tranquilo e voltar a procurar a pessoa novamente para expor. Falar assim, olha, não gostei do que você falou, eu achei que você não foi legal, eu consegui trabalhar isso legal, mas pode ter pessoas que, de repente, numa situação como que aconteceu, pode até abandonar o curso. Então, às vezes, vai abandonar o sonho por conta da intransigência de uma pessoa. Ela acabou entendendo o que eu falei e, de certa forma, ela mudou um pouco o posicionamento dela dentro de sala. Eu passei na disciplina também. Então. Aqui eu vou chamar de professora, né, porque eu conheço a Ana Lúcia como professora, uma colega de trabalho, né, lá da universidade, agora é FUPAC, né, a antiga Unipac, lá em Araguari, e ela está aqui participando, né. A Ana Lúcia colocou assim, Marcelo, enxergar a hierarquia como possibilidade é importante, e concordo com você. Alguns professores têm dificuldade em lidar com essa situação. Realmente, assim, isso acontece muito. Na psicologia, a gente tem muito esse problema que muitas das vezes a gente enxerga as pessoas, assim, de igual para igual, tá? Por mais que, às vezes, na hierarquia da empresa ou das relações, a pessoa se coloque numa posição superior, como um professor e aluno, antes disso, são seres humanos ali que estão em contato. Então, assim, manter o diálogo e mostrar que, por mais que exista essa questão da hierarquia, são duas pessoas, com cada uma com a sua história, que está ali naquele momento tendo alguma coisa em comum,
tá? Então, assim, a hierarquia é importante, às vezes, em determinadas circunstâncias, mas, assim, tirando a hierarquia, são os dois seres humanos que estão ali tendo contato naquele momento. E aprendizado com aquele momento. Então, um momento, às vezes, de conversar com o docente vai gerar um aprendizado, ou, às vezes, até futuras parcerias. Eu tenho 2 exemplos, um exemplo que não aconteceu comigo, mas com uma colega, né, de turma, onde a professora veio a falar para ela, porque ela tem todo um histórico, essa minha colega, um histórico de dificuldades para entrar numa universidade, lacunas do ensino médio, do ensino fundamental. Então, é uma pessoa bastante esforçada, que trabalhava e fazia um curso integral. E, dentro de todo mundo sabe, né, que eu sou professora de bioquímica, a maioria de vocês, e essa aluna teve um problema justamente com a disciplina de bioquímica, que é uma disciplina que demanda um conhecimento maior. E o professor, ele vê quando um aluno, né, quando está respondendo questões abertas, onde ele tem um grau de dificuldade maior. Mas nem por isso ele pode vir, né, que foi o caso dessa professora quando chegou para essa minha colega de turma, ela falou para ela que o lugar dela não era na universidade, com todas essas palavras, que o lugar dela era no tanque e no fogão. E dentro desse contexto, ela era uma pessoa de condições financeiras reduzidas, né, naquela ocasião, tinha uma história de ter perdido os pais, né, então viveu em instituições, né, e ela ouviu isso tudo e ela é negra, né, então ela ouviu isso tudo e mesmo assim ela reprovou em química várias vezes, ela teve reprovação em bioquímica, mas ela formou junto comigo, na mesma época. Hoje ela já fez o mestrado, já fez o doutorado e está lá com a sua vida e com as suas atividades. Então, assim, se ela tivesse deixado, né, Marcelo, essa docente acabar com esse sonho dela, ela não teria conquistado tudo que conquistou e com louvor. Então, assim, a nossa turma, né, de ciências biológicas, a gente coloca ela como uma heroína, porque ela conseguiu, apesar de toda a dificuldade, ela conseguiu terminar a universidade, fazer a pós-graduação e se manter, né, enquanto pessoa, financeiramente, socialmente. Então, ela é bastante integrada. Inclusive, ela mora em Manaus hoje, e já vou deixar meu carinho aqui para ela, que eu passei o link para ela assistir, a Grace. Então, assim, ela é uma vitoriosa. Tirando esse exemplo, tem um exemplo que aconteceu comigo, e essa aluna também já falou aqui numa das nossas lives, né, tá aqui registrado no nosso canal. Ela também colocou, ela mesma foi chamada para essa mesa redonda, né, e ela colocou que ela teve um impasse comigo. Então, foi uma aluna que, quando nós estávamos só naquela relação docente, né, eu estava numa sala de aula, eu estava dando aula e, de repente, todos os alunos chegavam em mim, professora, mas isso? Aí chegava outra mesma pergunta, sendo que era de algo que eu já havia explicado, né? E eu, a princípio, achei que todos tinham entendido, porque ninguém fez perguntas, né? E depois eles vinham, um atrás do outro. E quando chegou na vez dessa aluna, por coincidência, eu peguei e falei assim, espera só um minutinho. Aí eu resolvi tirar a dúvida da sala inteira. Eu parei a aula prática e fui comentar para dar uma resposta geral, porque alguma coisa tinha faltado, né, na minha explicação, para que mais de um aluno tivesse essa dúvida. E aí eu expliquei e a aula transcorreu normalmente. Ao final da aula, essa aluna me procurou, vermelha, né, então tem esse cartão aí vermelho, né, sistema de ameaça e proteção. Então ela se sentiu muito chateada, muito ameaçada e exposta aos colegas, porque foi justo na vez dela que eu parei e comecei a explicar. É como se fosse só ela que não tivesse entendido, né? E a partir do momento que ela me procurou, porque ela é branquinha, toda vermelha, com uma carinha de raiva mesmo, mas ela queria falar, ela queria se expor. E aí eu a ouvi e depois disso foi só prazeres, né? Então nós somos amigas, né? Ela já formou, ela é uma aluna do curso, foi uma aluna do curso de nutrição, uma parceria, então ela veio fazer iniciação científica comigo depois, ela frequentava a minha sala, então a gente desenvolveu, se ela não tivesse me procurado, talvez teria passado, né, sem ter esse contato mais próximo e essa troca que nós tivemos juntas. Uhum. Só fazer um comentário em cima do que você falou, do primeiro caso, o caso da Grace. Provavelmente, quando o professor falou para ela que ela tinha que ir para o tanque para lavar roupa, nesse momento, ela estava no sistema vermelho, porque ela necessitava de ser protegida, tá? E aí, talvez sozinha, ela não conseguiria passar para o sistema verde. Então, às vezes, ela pode ter contato com o apoio de colegas,
tá? Às vezes com o apoio de outros professores, tá? Mas aí, para isso, o que ela precisou fazer? Ter a vontade, a disponibilidade de falar da sua angústia para outra pessoa, para ela poder ser acolhida e ganhar força, tá? E aí, com isso, ela passou para o sistema verde e lembrou do objetivo de vida dela, que está no sistema azul, tá? Então, a ideia principal de hoje seria isso. Nos momentos que vocês tiverem, vocês perceberem em qual sistema vocês estão, tá? E saber que a cada momento vocês podem estar fazendo a troca do sistema, de acordo com a circunstância. Eu lembrei de um outro caso também, de uma professora minha. Foi uma professora substituta, e ela entrou para dar essa disciplina, que a outra estava afastada por licença maternidade, e aí ela era uma pessoa assim, muito arrogante, intransigente, que em toda aula ela brigava com os alunos e criava uma animosidade, tá? Foi passando o tempo da disciplina, depois que terminou, que você vai fazer aquela avaliação, eu fui e coloquei tudo isso, que ela era intransigente, que ela era difícil de lidar, e daí por diante. E aí, tempos depois, já em outro período, eu encontrei com ela no corredor e fui conversar com ela. E aí, eu acabei que falei assim, na avaliação que teve, eu fiz esse comentário. Não sei como que você recebeu isso. E aí eu pedi desculpa e falei que não era nada contra ela, mas assim, que eu sentia que ela tinha que melhorar nessa questão. E aí ela foi e me deu a versão dela. Ela falou assim, olha, Marcelo, era a primeira vez que eu estava dando aula, para mim era uma situação muito difícil, de estar dando aula no lugar de uma pessoa que era muito querida, e eu não sabia lidar com isso. E aí foi a forma que eu tive de lidar com essa situação. Então, assim, para ela, naquele momento, ela estava no sistema vermelho. E aí ela respondia com intransigência para ela poder sobreviver, tá? Então, muitas das vezes a gente está muito preocupado com a gente e faltou a questão da compaixão com o outro. Mas aí também faltou da parte dela, às vezes ela ser mais clara. Falar assim, olha, pessoal, eu estou sendo assim porque eu não estou conseguindo lidar com determinadas situações. Muito provavelmente ela demonstrando essa fragilidade ia ter um acordo com os alunos e a disciplina transcorreria de maneira mais tranquila. Você falando aqui, eu lembrei que no início, quando eu comecei a minha carreira docente, eu era mais intransigente. Eu lembro que eu colocava as regras e mudava pouco. E com o passar do tempo a gente vai mudando. Então, assim, às vezes, quem está fazendo ou atacando, né, às vezes é uma forma que está lidando interna com algo que ele está passando. Né? Às vezes ele precisa se sentir seguro. E nessa hora de se sentir seguro é tentando se afastar do outro, né, para não dar abertura para descobrir a fragilidade que ele tem interna, né, com algum outro aspecto da sua vida, da sua conduta. Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta? Deixa eu ver aqui, ó, tem os comentários. A Ana Lúcia contribuindo aqui, né? A Ana Lúcia, ela é psicóloga também, tá? Ela colocou aqui, ó, a dificuldade em dar e receber críticas, fazendo-o de modo assertivo. Às vezes confundimos o pessoal com o profissional, tá? Muito obrigada, Ana Lúcia, pelas suas colocações de hoje, né? Muito obrigada mesmo pela sua presença. Pessoal, então, como não tem mais perguntas por hoje, agradeço a participação, e se vocês, né, souberem de alguém que possa, algum amigo seu que possa se beneficiar, né, de assistir essa live, compartilha com ele, tá bom? Então, muito obrigada a todos e aguardaremos vocês para a próxima quarta-feira. Um abraço a todos, boa noite. Tchau, pessoal, obrigado.